Então, seguindo aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa opção aqui de frequência. Se for utilizar depois, eu volto a colocar, tá? No caso, outra opção, né? Porque aqui ele não precisa de ter nenhum índice de frequência ou nada disso. Pronto. E vamos já para a primeira opção, que é a opção de chamada. Quando clicar aqui, obviamente vai ter que aparecer toda a lista dos alunos matriculados e as opções para as chamadas. Na tabela, nós não temos ainda, né? Vamos começar a criar toda essa grade agora. Vou fazer uma chamada aqui, uma tabela chamada chamadas. Chamadas, o que ele tem que ter? Claro, o ID da turma, o ID da chamada, o ID da turma, o ID do aluno. Depois, para a gente poder buscar aqui uma questão de frequência ou algo do tipo. Talvez, se você julgar necessário, o número da aula. Então, nós vamos ter que começar, na verdade, abrindo a aula primeiro, hein? Porque na determinada aula X é onde ele vai fazer a chamada. Então, nós vamos ter que organizar isso. Porque a chamada é feita por aula. Então, eu tenho que fazer um relacionamento também da chamada com a aula. Vamos colocar aqui o ID do professor. Ah, não, isso já está na turma, não precisa disso não. A turma já pertence a um determinado professor. Vamos colocar aqui o campo de... seria aqui presença, né? Sim ou não. Se for não, vamos colocar o campo aqui de justificativa, porque pode ter sido uma falta justificada. Acho que só isso. E a data também. Pronto. Se necessário, depois eu entro com algum outro campo, tá? Então, por enquanto, vai ser isso aqui mesmo. Como ela é pertencente a outras tabelas, nós teremos que ter todas as outras tabelas para isso aqui acontecer. Então, aqui, ó, vai ser turma. Nós vamos ter aqui o aluno. Vamos ter a aula. Nós vamos ter a presença, a justificativa e a data. A data nós sabemos que é um date. A justificativa vai ser um varchar de até 255 caracteres, podendo ser nulo, tá? A presença é sim ou não. Então 5 aqui já é suficiente. Aqui é tudo ID porque são dados relacionados e aqui é um auto-increment. Beleza. Temos já a tabela de chamadas aonde eu preciso sim relacionar ela com uma aula. Então, talvez fosse melhor fazer o seguinte. Nós vamos ter que criar primeiro a aula aqui dentro. Não tem jeito não. Nós vamos ter que fazer as aulas primeiro. Quando ele clicar nessa opção, eu vou chamar de página. Ou pode ser uma modal? Acho que pode ser uma modal sim. Ele abre a modal e nós cadastramos na modal todas as aulas do curso. Na hora dele fazer a chamada, ele vai mostrar aula 1, 2, 3 e por aí vai. Ele vai entrar na determinada aula para poder fazer a chamada. Se o professor está iniciando hoje uma nova aula, se ele não tem pré-cadastrado isso, ele cadastra nessa aula e depois começa a chamada, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês poderem fazer conforme a necessidade aí do seu cliente. Aqui eu faço o seguinte, na grade do curso, então, nós não vamos trabalhar dessa forma, nós vamos trabalhar com modal. Se eu vou trabalhar com modal, eu posso aqui passar o ID da turma, nós vamos chamar aqui ó, a página de aulas, tá? E o ID que eu vou mandar vai ser o ID inicialmente da turma. E aqui então não é ID matrícula, porque lá em cima nós temos o ID que nós criamos novo, que é o ID turma. Beleza. E aqui vai vir informações da aula. Aliás, lançar aulas. E no mais, o card vai ser esse mesmo. Aqui,
lançar aulas. Na hora que ele clicar, ele vai chamar aqui a página de aulas, tá? E passar um determinado ID. Só que aqui ele tem que vir com a página turma, porque senão ele sai dela. Não tem problema não. Vamos colocar aqui, ó, página turma, e aí eu coloco a função aulas, que aí ele não sai mais dela. Vamos atualizar para poder ver, ó. Ele continua na página de turma, tá vendo? Aí é só uma função nova com o ID a ser passado, para que ele abra modal e recupere esses dados.